de loja. Então, tem para tudo, não precisa de experiência, são vários níveis de escolaridade, tem 50 a mais, tem primeiro emprego. Vai lá, aproveita a oportunidade. A gente, claro, deseja boa sorte para todo mundo. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bianca, pelas informações. A gente tem acompanhado, tem feirão do emprego previsto também amanhã aqui em Campinas. E quem quiser consultar a listagem, né, fazer um pré-cadastro para entrevista também lá no CEPAT Campinas. E a região metropolitana de Campinas tem criado muitas oportunidades realmente. Quase 26 mil foram entre janeiro e julho deste ano, segundo o novo CAGED. Campinas liderou a geração de vagas na região, ficou em 4º lugar nesse ranking estadual. Foram 8.278 postos de trabalho. E também aparecem nessa lista as cidades de Indaiatuba, Paulínia e Sumaré. A propósito da RMC, Sandra, a região metropolitana de Campinas abriu 2.700 vagas, se recuperando de 2 meses de desempenho fraco. O setor de serviços segue sendo o principal responsável pelas contratações, né? Seguido pela indústria e também a construção civil. Isso considerando só o mês de julho, né? Que é o último dado. Agora, no acumulado de 2025, essa nossa região gerou uma média de emprego a cada 12 minutos. Olha. Hortolândia, Campinas, Paulínia foram os municípios com esse melhor desempenho no mês passado. Mas o emprego foi gerado agora, 9h46. E tem também outros detalhes, inclusive, desse cenário aqui para Campinas. E a gente vai conversar com a economista, professora da PUC Campinas, Eliane Rosandiski. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Ó, que desafio hein, ver esses indicadores aqui, porque tudo muda de um mês para o outro, né? Olha, Sandra, você está sendo otimista, de um mês para o outro, eu acho que está mudando diariamente, né? Então, isso, acompanhar e tentar construir cenários aí está sendo um desafio para economista, internacionalista, todo mundo que tenta entender o que está acontecendo está usando de todos os recursos necessários para tentar entender e está difícil. E o que você conclui, né, desse levantamento, pensando na nossa região, para depois a gente comentar um pouquinho mais de Campinas? Eu estava olhando até a apresentação dos números de vocês e aí é bem interessante, né, porque foi falado na apresentação dos dados que a gente está se recuperando de um cenário de dois meses de baixo emprego e depois deu uma recuperadinha. Vamos só tentar fazer um olhar dessa camada. Abril foi quando teve o primeiro tarifaço lá do Trump, né? Aquela ideia de que isso trouxe um cenário de muita incerteza. Então, maio foi um mês um pouquinho mais difícil. Quando você chega a junho, existe uma certa sazonalidade em junho que tem a ver com alguns contratos que são finalizados, tipo o setor de educação, né, algumas atividades que finalizam, mas a gente teve um movimento interessante que foi também quebra de empregos associados aí, relacionados com nos serviços, relacionado com a atividade produtiva. Então, é uma sensação assim de que, olha, estou ajustando para ver o que vai acontecer. Quando chegamos em julho, que é um mês que a gente está falando, né, sempre lembrando que a gente fala com uma certa defasagem aí, veio o segundo tarifaço, que foi uma coisa que deixou as pessoas mais desorientadas ainda. Aí, surpreendentemente, o que a gente encontra? O emprego industrial crescendo. Aí deixou a gente mais confuso ainda para tentar entender o que aconteceu nessa região, que teoricamente seria uma região muito ameaçada por toda a sua estrutura industrial, ela estaria sendo muito ameaçada por esse tarifaço, porque o tarifaço vem em 50% e iria de alguma forma atingir um segmento importante da nossa região metropolitana. E aí o que acontece? Esse o emprego não cai, e principalmente o emprego industrial. Então, eu tenho algumas hipóteses aí que pode ter levado a uma não queda imediata, uma reação tão imediata. Quais seriam, então, Eliane?
Então, a primeira delas é que, a despeito de você ter um segmento exportador importante aqui sendo atingido, 2 olhares a gente tem que fazer. Quando a gente tem uma relação comercial forte com outro país, a gente pode entender que a característica desse comércio internacional demonstra uma certa força na negociação. O que eu estou querendo dizer com isso? O fato da gente produzir, de alguma forma, peças, componentes que têm a ver com a própria indústria americana, dificulta muito que as tarifas lá fiquem tão altas, porque aí ficam impeditivas dessas peças e esses componentes chegarem, e isso inviabilizaria algumas cadeias de produção nos Estados Unidos. Aí você vai falar, nossa, a gente é tão importante assim? Uhum. Sim, temos a Embraer. A Embraer, nesse momento, ela exporta para os Estados Unidos avião de pequeno porte. E aí o que acontece? Algumas linhas internas dos Estados Unidos precisam das peças, dos componentes. E isso não podia parar. Então, o que aconteceu? De alguma forma, quando chegou em agosto, que foi quando teve aquela revisão, a Embraer foi a primeira que teve uma queda, porque esse poder econômico vai além de um desejo político do Trump de vou tarifar em 50% por razões políticas e não por razões econômicas, né? E isso, de alguma forma, talvez os empresários tivessem percebido o seu poder de negociação nesse momento e não fez um ajuste tão forte do emprego. Uhum. Tá? Outros segmentos que aí já não afetam a nossa região, mas um pouco menos, que seriam os segmentos exportadores, esses encontram o mercado doméstico mais fácil ou encontram, exportadores agrícolas, né? Encontram outros mercados que podem caminhar. Então, e ao mesmo tempo, para finalizar aqui o meu raciocínio, o próprio governo começou a fazer um plano de contingenciamento. E o que isso significa? Essas indústrias perceberam que, de alguma forma, algum tipo de compensação iria ter. E isso também arrefece as expectativas de que o mundo vai acabar no mês que vem. Uhum. E o emprego é o resultado das expectativas dos empresários, né? Sim, isso é nesse cenário macro. Agora eu queria uma análise também do que a gente vê no cenário aqui de Campinas. Exato. Quando a gente traz, por exemplo, a construção civil com a perda de 141 postos, exatamente, sendo que no mês passado foram gerados 130. O que gerou esse impacto? Assim, é claro, não temos um número macro tão relevante assim, pode ter sido algum ajuste, alguma coisa na captação da informação. Porém, é de se esperar que nesse momento a construção civil pare de puxar tão fortemente o emprego. Por quê? Porque nós temos diversas estruturas de diversos canteiros, eu digo que é o canteiro de obra, né? Campinas virou um canteiro de obras em todos os sentidos. Essa estrutura já foi contratada, ela agora está executando. Então, esse efeito tão dinâmico sobre o emprego, ele já não acontece mais com tanta intensidade. É claro, quando começar algumas turmas de construção civil e tal, nós vamos ver ainda alguma movimentação importante, mas a movimentação inicial ela já começou. Então, ela tende a atingir um certo limite e ficar aí circulando entre o estoque da construção civil aumentou, mas o fluxo talvez já não tenha tanta relevância. Mas o que acontece de positivo para a nossa região? Aí eu acho que isso é uma coisa importante. Como nós estamos com um nível de emprego muito alto, são os efeitos multiplicadores desse estoque de pessoas empregadas. Então, nesse momento, para compensar, às vezes, esse cenário macro tão incerto, nós temos uma demanda interna que segura a atividade econômica. Então, a gente vê setor de comércio contratando, a gente olha serviços contratando. Então, é o que eu falo de um efeito multiplicador muito relacionado a uma renda do trabalho. O que é a renda do trabalho? São pessoas que estão trabalhando na construção civil, efetivamente estão com seus empregos e estão gerando demanda. E isso mantém ativo outros segmentos da atividade
produtiva para atender essa demanda, incluindo um pedaço da indústria. Lembra que eu estava falando da indústria? Claro que uma parte está relacionada às suas estratégias de comércio internacional, mas tem uma parte que é para atender demandas domésticas. Então, no momento em que a gente tem um emprego, um nível de desemprego muito baixo, a gente tem aí um consumo relacionado aí a esse emprego que mantém essa demanda ativa. E isso confere também uma ideia, né, vai de encontro, corrobora uma ideia de que o PIB não está caindo tanto como a gente imaginava que fosse cair. Né? Por quê? Porque você tem uma demanda que está uma demanda interna muito importante, né? Que está segurando esses cenários mais de incerteza que estão sendo construídos. E a nossa região tem isso muito forte. Nós temos setores de serviços que são bastante especializados e que continuam sendo demandados, né? Por quê? Porque a nossa economia não está só voltada para o externo, né? Então, às vezes, quando a gente começa a olhar a conjuntura, fica imaginando, não vamos mais exportar, acabou a nossa economia. Ao contrário, nesses últimos 2-3 anos, nós estamos crescendo muito internamente. E a região metropolitana, ela tem uma característica de apresentar todas essas características, né, que ela é muito diversificada e ela passa por tudo isso também. Eliana, muito obrigada mais uma vez por nos ajudar nessa análise. Eu que agradeço e vamos esperar agosto, né? Porque vai saber o que aconteceu agora nesse mês de agosto, né? Mas eu acho que a depender do que está... Eu acho que se julho, que foi um momento de muita incerteza, o emprego aqui na região foi mantido, porque a gente ficou muito preocupado. Até teve um informativo aqui do próprio observatório que mostrou o quanto as nossas empresas poderiam ser afetadas por esse cenário internacional. E não fomos. Isso talvez seja a melhor notícia. É verdade. Até a próxima, então, Eliana. Até a próxima. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Até. Eliane Rosandiski, que é economista, professora da PUC Campinas. 9h57. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas.